A violência não começa no campo de batalha, não começa no disparo, não começa na explosão. Não começa quando o mundo vê em choque, cidades ameaçadas, povos em fuga e nações em confronto. Tudo isso é a face visível de uma desordem anterior, mais profunda, mais silenciosa e mais grave. Salve! Eu sou o Luiz Rodrigues, estudante do livro Universo em Desencanto. E no vídeo de hoje, eu quero propor para você uma reflexão. Mas uma reflexão sobre a violência à luz do conhecimento, da cultura racional. Não para comentar aqui política internacional do ponto de vista de um lado ou de outro. Nem para tomar partido entre povos, governos, conflitos, mas para olhar para a raiz desse desequilíbrio que se manifesta no mundo. Porque quando a humanidade assiste à continuidade de guerras devastadoras, assiste ao agravamento das tensões entre nações, ao crescimento do medo coletivo e à sombra de destruições cada vez maiores, a pergunta que se impõe já não é apenas estratégica, militar ou diplomática. Ela é mais profunda. Qual é a causa da violência? Como esclarece a cultura racional, contida nas brilhantes páginas do livro Universo em Desencanto, a causa da violência é a paralisação do pensamento. Essa afirmação é forte, porque não se limita a acontecimentos isolados. Ela não olha apenas para uma guerra específica, para um governante específico, para uma decisão específica ou para um episódio particular da história. Ela propõe uma leitura mais ampla, a de que a violência que assombra o mundo é a expressão de um desequilíbrio geral da humanidade. Essa paralisação do pensamento deve ser entendida no contexto da mudança dos comandos, da regência energética, dos comandos da natureza, que até 1935 era feito pela energia elétrica e magnética, elétrica do pensamento, magnética da imaginação. Embora poderosas, essas energias são degeneradas, deformadas e poluídas em relação à energia racional, que é a energia do desenvolvimento do raciocínio. Essas duas energias contribuíram para a preparação e o desenvolvimento da humanidade, até o alcance da civilização. Mas com a mudança de fase da natureza, enfraqueceu a regência dessas duas energias, e o ser humano ficou desequilibrado. É nesse contexto que se diz que a causa da violência é a paralisação do pensamento. O desenvolvimento do raciocínio é alcançado através dos conhecimentos racionais contidos no livro Universo em Desencanto, de onde emana essa nova energia no universo, a energia racional, uma energia extracósmica, da verdadeira origem da vida e da origem do universo. Com a leitura dos livros, a pessoa entra em contato com essa nova energia que já está governando a natureza e desenvolve o seu raciocínio e passa a recuperar o equilíbrio perdido. O raciocínio não se trata de um pensamento concreto, mas sim da função plena da glândula pineal, ou epífise, situada no istmo do mesencéfalo. É a razão da vida. E tem todo o mapa da formação deste universo e sua criação. É o maior potencial do ser humano. É a terceira máquina do cérebro ainda não desenvolvida, a parte central do cérebro. A glândula pineal é o epicentro da anatomia sagrada, historicamente reverenciada como um portal para o mundo invisível. No Antigo Egito, por exemplo, o olho de Horus era o centro da consciência plena. No hinduísmo, o terceiro olho descortina ilusões e revela a verdade espiritual. Para René Descartes, a pineal era a sede da alma, onde a essência invisível se acopla à biologia humana,
numa antena cósmica, capaz de sintonizar frequências vibracionais de planos superiores, como o mundo racional, por exemplo. Então a causa da desregulagem de tudo e do desequilíbrio de tudo está no término da fase do pensamento. A violência nessa leitura não é tratada apenas como efeito político, social ou militar. Ela é uma consequência maior de uma desregulagem mais profunda da própria condição humana, causada por essa mudança de fase e por esse enfraquecimento da regência elétrica e magnética na natureza. Isso muda muito, completamente, o modo de olhar para esse problema. Porque nesse entendimento, o que se vê nas guerras, nos conflitos entre as nações, nas ameaças recíprocas, nas escaladas militares e no medo generalizado, não é, digamos, a causa primeira, mas o sintoma de um extremo da humanidade desregulada. E essa desregulagem, como revela a cultura racional, ela não se manifesta apenas entre estados, exércitos e blocos de poder. Ela se manifesta em todas as escalas da vida, nas sociedades, nas famílias, nas relações humanas, nos desentendimentos do dia a dia, na perda do bom senso, na instabilidade emocional e na oscilação constante dos pensamentos, das disposições e das condutas. Por isso, a reflexão proposta aqui não se limita ao tema da guerra, embora a guerra seja hoje uma das expressões mais alarmantes dessa realidade. Quando se observam conflitos prolongados, ameaças de ampliação regional, tensões entre potências e o temor permanente de destruições ainda maiores, o que salta aos olhos, na verdade, é o estado de convulsão do mundo. E esse estado se torna mais inquietante ainda, porque já não é um episódio passageiro, mas sim um sinal maior de um desequilíbrio persistente. Veja, a cultura racional revela que houve uma fase em que, na condição de animal racional, funcionava apenas o pensamento. O raciocínio não funcionava. E o próprio livro Universo em Desencanto fala dessa noção de modo muito interessante, ao dizer que o pensamento teve sim o seu desenvolvimento filosófico, científico, e sim, ele alcançou um ponto extraordinário, mas extravasou os limites da consciência humana. Em vez de evoluir para o bem, começou a evoluir para o mal. Pois quem vive artificialmente vive contra a natureza, perde a noção do que é natural, das leis natural, de respeitar tudo e todos, amar o próximo como a si mesmo e fazer o bem sem olhar a quem. Por isso surgem os conflitos, a discórdia causa os atritos causam os conflitos, que causam as guerras, e as guerras produzem essa mortandade que se vê pelo mundo afora. Essa formulação merece atenção, porque ela não nega que houve desenvolvimento. O que ela questiona é a suficiência desse desenvolvimento para produzir um equilíbrio real. A vontade passou dos limites do bom senso. E nesse estado de desequilíbrio, o pensamento passou a prejudicar os próprios seres pensantes, multiplicando sim o desequilíbrio e fazendo desaparecer o senso de humanidade, que o próprio texto apresenta como o principal da vida. É justamente aqui que a reflexão se aprofunda, porque o problema, dessa forma, não seria apenas a existência de armas, interesses, rivalidades, ideologias ou mesmo disputas territoriais. Tudo isso pertence ao plano dos acontecimentos. Mas como esclarece a cultura racional, a raiz da violência está numa humanidade que perdeu a sua regulagem, entregue a essa variação, ao desequilíbrio e à perturbação. Esse estado, veja bem, é uma condição de instabilidade contínua. Uma hora pensa bem, outra hora pensa mal.
Uma hora está contente, outra hora desanimado. Uma hora busca sim a concórdia, mas outra hora produz o conflito. Veja, essa oscilação permanente não é um detalhe secundário, mas sim parte da própria condição material ligada à fase do pensamento. E quando essa condição se amplia coletivamente, o que aparece no mundo não é apenas a crise individual, mas a crise civilizacional, os desentendimentos entre uns e outros. Aparece o endurecimento das relações, aparece a perda da humanidade, aparece a normalização da brutalidade, aparece, por fim, a violência em sua forma aberta, organizada e devastadora. Por isso, quando hoje se observa o mundo sob tensão, com guerras que não cessam, novos focos de confronto surgindo, ameaças graves pairando sobre a humanidade e um sentimento cada vez mais disseminado de insegurança, esses acontecimentos podem e devem ser lidos à luz da cultura racional, não apenas como crises políticas, mas como expressões de uma desregulagem muito mais profunda. E essa leitura traz também um ponto importante de sobriedade. Ela não se organiza em torno de condenação simplória de um ou outro indivíduo, de um ou outro povo, de nações, mas sim algo mais profundo do que a simples repartição de culpas. O livro nos revela que a humanidade atravessa uma mudança de fase na natureza. E sem compreender essa mudança, tentam resolver os efeitos sem tocar na causa. E esse ponto é decisivo, porque dessa forma, enquanto a causa permanece desconhecida, se multiplicam os esforços, sim, para administrar as consequências. Fazem tratados, negociações, contenções, reações e respostas provisórias. Isso pode até atuar sobre os efeitos, mas não alcança a raiz do desequilíbrio. E a raiz, como disse, está no fim da fase do pensamento e o desconhecimento da fase racional, a fase de recuperação. Sim, a fase de recuperação de toda a humanidade. Somente com esse conhecimento da origem do ser humano é que pode haver equilíbrio na humanidade. Porque faz todos saberem de onde viemos, como viemos e o retorno à origem. O nosso estado natural de ser racional, puro, limpo e perfeito, ligados ao nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Tudo isso através das mensagens do racional superior, um ser extraterreno, publicadas nos livros Universo em Desencanto. Sendo assim, na fase de recuperação, a fase racional, todos sem o menor esforço e muito naturalmente são orientados em tudo, recebendo as orientações precisas e necessárias para o seu perfeito equilíbrio moral, físico e financeiro, dentro dos seus lares ou onde estiverem. Dessa forma, não há necessidade de frequentar lugares como, por exemplo, templos, sinagogas, igrejas ou casas de pregação. A pessoa passa a ter com quem contar e onde se agarrar dentro do seu lar. A fase racional é a fase de recuperação, a fase natural da natureza, onde é possível sim o desenvolvimento do raciocínio e, com isso, a restauração gradual do equilíbrio de toda a humanidade por estar em contato com a energia racional. Sendo assim, agradeço sua atenção e nos vemos no próximo vídeo. Salve!